Gratidão é o sentimento que sempre nos move quando estamos aqui para falarmos sobre os valores do Espírito, os valores eternos. E as nossas reflexões desta tarde serão sobre o tema Aprendendo a nos amar. Em primeiro lugar, somos todos aprendizes, somos espíritos, somos viajores do tempo, somos princípio inteligente, estagiando num corpo físico. É o que nós somos. Então, nós somos aprendizes. Aprender todos os dias. E quando nós nos colocamos como aprendizes, já estamos desenvolvendo os valores, obrigada, Ana Teresa, os valores reais do Espírito, porque é o que nós somos, aprendizes. São duas ações, aprender e amar. E para falarmos de amor, de nós mesmos, não teríamos nada. Então, nós precisamos chamar o Mestre. Né? O modelo e guia da humanidade, porque aqui quem vos fala também é irmão de caminhada, viajora do tempo, aprendiz. Então tem que ser um mestre a nos falar desse amor em plenitude, que faz 2018 anos que bate a nossa porta, insistentemente, porque só quem ama verdadeiramente é que não desiste de nós. E como diz Augusto Cury, quando a sociedade nos abandona, é suportável. Mas quando nós nos abandonamos, aí é complicado. Então, faz exatamente 2018 anos que nós ouvimos falar do amor verdadeiro. E todas as aquisições sociais que temos hoje organizada dos nossos direitos, porque até então eles não existiam, foi a partir daí. Lembrando aos que já estavam aqui na caminhada, que todos somos irmãos. Uns mais adiantados, porque já viajam há mais tempo, outros que estão chegando, mas todos somos irmãos. E todas as aquisições que nós temos hoje, numa sociedade organizada como a nossa, de direitos e deveres, foi a partir de Jesus, que continua sendo o nosso modelo e guia, e como a espiritualidade nos fala, é o roteiro seguro para as nossas vidas, é o Evangelho de Jesus. É a vida de Jesus, são as ações de Jesus. Nada é mais seguro do que a vida de Jesus, para nos nortear o cotidiano, diariamente. Não é só quando nós estamos dentro das casas religiosas. Antes, porém, de nós falarmos sobre amor, nós precisamos falar das necessidades básicas. Essa é a pirâmide de Maslow, uma teoria aceita dentro da psicologia. Foi um psicólogo do século XX, e que então organizou para que nós... Como nós vamos falar de amor quando a pessoa não tem as suas necessidades básicas alcançadas? É muito difícil. E é por isso que em todo o Evangelho nós vamos ver ações de Jesus nas situações mais simples, né? Aquele que tem a fome, se dê de comer; aquele que tem a sede, se dê de beber; aquele que tem a frio, se dê de vestir. Porque é necessário, como pedagogia completa o amor,
nos dar suporte das coisas básicas. Então, isso nós vamos aprendendo em nossa caminhada, e à medida que nós nos deparamos com essa realidade, porque isso é uma realidade, nós vamos nos encontrar nessa teoria das necessidades, né? As necessidades básicas, né? Respiração, comida, água, a relação sexual, porque também é ali, nessa convivência de um com o outro, que começa os primeiros raios do amor, também, né? A segurança física, o emprego, porque nós ficamos desestabilizados quando não temos um emprego, né? Porque nós queremos ter vida digna, queremos pagar as nossas contas. É muito interessante que quando a gente começa a mudar o olhar em relação a nós, em relação ao outro, nós vamos tendo uma compreensão de que falar de amor sem suprir as necessidades básicas fica inviável. Isso já é amor, né? Preencher as necessidades básicas dos nossos irmãos em caminhada já é amor. Agora, o amor em plenitude, só o ser que não necessita mais disso. Ele já compreendeu que isso não é o essencial. Mas enquanto ele necessita dessas realizações, fica muito difícil nós exigirmos uns dos outros esse amor que nós queremos. Porque nós queremos ser felizes. Mas precisamos compreender essas necessidades. E nós vamos nos encontrar. Quem não se encontra em toda essa pirâmide, né? Nós vamos nos encontrar aí. As necessidades psicológicas, a autorrealização, porque nós vamos nos sentindo felizes, seguros. E à medida que nós vamos ficando supridos das necessidades básicas, vai sobrando espaço na nossa mente, no nosso espírito, para esse algo mais que a gente não sabe o que é esse amor em plenitude. Então, nós precisamos começar olhando para essa teoria das necessidades, a gente começa a ter uma compreensão melhor. E a partir da compreensão, então, em prático. Porque quando ele diz, qual é a fórmula? Olha, um sábio da antiguidade já vos diz, conhecei, sim, já conhecemos toda a máxima dessa fala, mas e aí? Né? De que forma prática, de como que a gente pode fazer isso? E aí Santo Agostinho dialoga, né? Com Allan Kardec. Fazei o que eu fazia. Fazei o que eu fazia. Nos dá a parte prática quem viveu isso. Ele está falando de uma prática que ele viveu. Porque quando eu vivo, eu posso te dizer, funciona porque eu botei na prática. Insistentemente, e funciona. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos falar do Evangelho de Jesus, ou quando vamos trazer para as pessoas que chegam até nós com muitas dificuldades, e a gente diz, olha, não desista. Prossiga. Faça prece. Por quê? Porque diariamente nós estamos praticando e a gente sabe que funciona. Como é que tu vai saber que funciona? Só se tu praticar. Não tem como. Não tem outra fórmula. Não existe, meus irmãos, a doutrina espírita ela é muito clara. Não existe milagre, existe trabalho, existe lei. O amor é lei. Tudo na física, tudo na parte material é lei. E não é diferente na parte espiritual, é lei. Aconteceu um milagre? Não, eu cumpri o que tinha para ser feito, eu realizei as coisas da forma que deveria ser realizada e as coisas aconteceram. Isso, se eu quero e estou já me colocando a dizer mestre, né, meu mestre, que eu veja. Se eu já quero isso, porque o resto é ilusão. Então, quando chega no final do ano, a gente faz uma lista dos nossos propósitos. Mas aí,
de quanto em quanto tempo nós revisamos os nossos propósitos para saber por que eles estão dando certo ou não? Uma vez por semana? Uma vez por mês? No meio do ano, quando a gente relembra, não deu certo, não sei, fiz uma lista, não estou seguindo. No final do ano, não fiz. Pois é. E aqui, a instrução de Santo Agostinho, ao qual Allan Kardec registra, é diariamente. Encerrou o dia, faz um balanço. Meus irmãos, nós somos aprendizes, erramos o tempo todo. E esta fórmula, e Santo Agostinho fala no final desse texto, foi com a intenção de instruir-vos que escrevemos o livro dos Espíritos. Com a intenção de instruir-vos. Não há como realizar qualquer tarefa sem antes nos enchermos de instrução. Aí nós nos instruímos e vamos colocar na prática. Aí precisa toda uma logística, precisa toda uma avaliação para ver por que está funcionando e por que não está funcionando. O conhecimento de si, ele é assim. E o mais interessante dessa instrução colocada na prática é que nós vamos nos transformando. Nós vamos descobrindo as nossas mazelas, ninguém mais precisa nos falar. E mais, nós vamos nos aceitando. Porque precisamos nos aceitar as mazelas que trazemos. Não existe pecador, existe aprendiz. Na verdade, quando nós trazemos ainda instintos e queremos transformar em sentimentos e ficamos nessa luta, há muitas faltas da nossa parte. Mas o que nenhuma religião nos fala é que nós somos aprendizes. E nós precisamos tomar partido disso, nos colocar como tal. Porque senão a vida fica muito difícil, muito dolorosa, nos cobramos o tempo todo, desistimos no meio do caminho, porque é difícil, claro que é. Preciso estar aprendendo coisas do Espírito. Como que não vai ser difícil? Mas acontece, se o mestre já bateu na nossa porta há 2018 anos, é porque é possível. E sabe o que vai acontecendo? O nosso olhar em relação a nós e ao outro, ele vai se modificando. A gente para de ser tão crítico, a gente para de julgar tanto, não deixamos de errar ainda. E a vida vai ficando tão leve, vai ficando mais fácil viver, aceitar as pessoas como elas são, cobrar de nós, não aquela cobrança desesperadora de que eu tenho que ser o melhor, não. Amanhã 1%, depois de amanhã 1%, e assim eu vou todo dia 1%, né? Todos os dias 1%, no final do ano são 365%. É bastante, né? É bastante. E só 1% ao dia. Então, a necessidade do conhecimento. Emmanuel vai nos dizer que a recomendação de Jesus assegura o regime da verdadeira solidariedade, garante a confiança fraternal e o entendimento recíproco. Então, nós dizemos, mestre, que eu veja, implica nesse resultado. Quem não quer a verdadeira solidariedade? É o que nós buscamos incessantemente. É o que nós buscamos. Eu vejo diariamente as pessoas, todas as pessoas empenhadas. Muitas vezes nós estamos equivocados, mas faz parte da caminhada nos equivocarmos. Passamos todos por esse processo. Ele continua nos dizendo, então, que em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo,
que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Então, é essa transformação que vai acontecendo. O amparo efetivo. Aquele que aceita, que acolhe, que ergue. É um amparo efetivo, sem desistir. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Estamos viajando juntos, vamos, vai dar certo. Ele continua nos dizendo que esse mandamento estabelece intimidade legítima. Intimidade legítima é aquela quando nós cumprimos o que nós temos que fazer por dever e amor a este amor de Jesus que nós já começamos a compreender. Quando nós já dizemos a Ele, Senhor, que eu veja. Que eu veja. E também que nos ambientes há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício. E tem algo que é muito comum. Os pais trabalhando pelos filhos, dando sustento, ajudando a formar, depois envelhecem, e aí não tem tempo para eles. Então, aqueles que se sacrificam necessitam, quando o Evangelho já começa a fazer parte das nossas vidas, na nossa intimidade, essa compreensão de que o outro está se sacrificando por mim, porque ninguém chega em qualquer lugar só. Para estarmos falando aqui, nós necessitamos de muitos trabalhadores escrevendo e nos orientando para falar aqui hoje. É uma grande romagem. Para sentarmos nessas cadeiras, alguém teve que escavar do solo o material das plantas, alguém teve que fabricar, carregar, teve toda uma logística para chegar. Para estarmos aqui nessa casa na tarde de hoje, existe todo um trabalho de pessoas abnegadas. No nosso lar, para que a gente possa estudar, alguém cozinha, lava para a gente. Então, é uma ilusão pensar que eu sou, porque eu sou, porque eu sou. Não há, não tem como. E à medida que o Evangelho de Jesus vai nos movimentando a inteligência e o sentimento, o nosso olhar se modifica. Começamos a ser razoáveis no lar. Começamos a querer, a ter um ambiente de trabalho agradável, né? Amar e fazer com que as pessoas se sintam amadas. Saber agradecer, a gratidão é o alimento do espírito. É tão incrível que hoje a neurociência já prova, através de exames, que a pessoa que é grata, acontece um movimento de química diferente no seu organismo que a deixa feliz. Isso é a ciência falando. Por isso que cada vez mais nós descobrimos que o Evangelho de Jesus é atual. E a receita é, na dúvida, abstenha-te. Mas há um processo novo nas nossas vidas. Porque aí nós vamos calar muito mais, vamos ficar sem dar a resposta muito mais. Porque daí tu tem que pensar. Né? E enquanto tu pensa, como é que tu vai reagir, tu te abstém, vai baixando a adrenalina. Todo um processo químico dentro do organismo. Está aí. Porque pensamos, sentimos, gira todo um processo químico, né, que faz com que nós sintamos. Agora, se toda vez que nós sentirmos ódio, raiva, inveja, ciúme, a gente alimentar, não nos abstermos, ou trocar a inveja por admiração, ou nós sabermos que também somos capazes, tem que trabalhar isso em nós. Tem que trabalhar isso em nós. Isso vai dando uma leveza na vida, os nossos valores vão se modificando. É muito interessante. Mas precisamos saber disso tudo, colocar na prática, dar essa leveza para o dia a dia, para ficar menos complicado a vida. Isso é aprender a amar. Isso é aprender. Diariamente.
Então, as pérolas que Jesus nos deixa no caminho, o perdão, como tratamento preventivo, né? E é interessante porque o Evangelho nos diz assim, vingança e duelo. Gente, o duelo hoje em dia está na disputa entre os filhos com os pais com os filhos, as mães com as filhas, no ambiente de trabalho, no ambiente social, a gente fica disputando mentalmente quem é o melhor, quem que vai ser melhor, quem que vai ser melhor. Gente, isso é duelo. E o que a espiritualidade nos diz? É indício certo do estado de atraso. E se nós estamos nesse estado de atraso, atraímos quem? Né? Atraímos quem pensa da mesma forma, e aí fica muito mais difícil. Então, por isso a necessidade de nós sermos, de fato, aprendizes. Observarmos diariamente o que sentimos. É prática. Outra pérola, o amor aos inimigos, não basta amar só os amigos. Mas aí eles dizem, é tão interessante, porque os espíritos dizem assim, ó, precisamente esse sacrifício. Então, a espiritualidade maior sabe que é difícil a gente amar o inimigo. Eles dizem, olha ali, esse sacrifício é um sacrifício. Porque nós vamos ter que começar a modificar todas essas emoções, esses instintos, esses sentimentos dentro de nós. Então, exige esforço. Isso está no Evangelho. Então, eles não dizem assim, ama o inimigo. Não, eles sabem que é difícil. Está ali, tanto que eles colocam como sacrifício. Os torna superiores. A humildade é que nos torna superior. Vamos aprendendo isso na caminhada. E vamos dizendo como perdemos tempo. Faz parte, somos aprendizes. A cura das loucuras, né? É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal. Então, quando nós vemos as notícias e nós ficamos horrorizados, ai, como é que pode, matou, e não sei o que. Ótimo, maravilha, nós já estamos ficando horrorizados. E é o que diz. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração. Olha aí. É isso. Simples assim. Porque no passado nós estávamos lá em praça pública apedrejando. E hoje nós já nos horrorizamos. Estamos aprendendo? Estamos aprendendo com certeza. Como é que há ódio entre pais e mães? A questão não está exatamente assim no Livro dos Espíritos, mas eu trouxe para a nossa reflexão. Né? Como é que pode existir esse ódio entre os próprios familiares, né? Então, o desafio é aprender a amar. Então, na verdade, não existe problema, existe desafios. E para aquele que diz, Senhor, que eu veja, é o desafio, muda o olhar. Eu paro de ver um problema e começo a ver um desafio. E sempre que eu estou sendo desafiado, é porque eu já tenho algo, ou alguma forma, para fazer melhor. E é assim que nós nos sentimos. A verdadeira recompensa, né? O que os Espíritos dizem ali? O que triunfar, amar, será recompensado. Não é assim que a gente se sente? Que nem uma criança, sentada do lado de Jesus, assim. Quando a gente consegue vencer alguma mazela, a satisfação é indizível. Só sentindo. Mas também, quando nós não conseguimos atingir o objetivo, parece um monte de espinho. Por quê? Porque nós já queremos ver. E isso é ótimo. Essa tentativa de afinação entre razão e sentimento é exatamente isso do que precisamos para aprender a amar. Questão 892, o Livro dos Espíritos. Quando os filhos causam desgosto aos pais, estes devem dispensar-lhes a ternura? Não. Devem esforçar-se para encaminhá-los ao bem. Porque imagina nós, se diante das nossas mazelas, nós buscássemos o auxílio de Jesus e Ele nos negasse. Como nós nos sentiríamos?
Então, é aquela pergunta que existe, aquela fala dos Espíritos que tem no Evangelho. Um de nós errou. Um de nós errou. Então, fazer aquele sacrifício que os Espíritos nos falam, né? Os condutores da humanidade, que não são qualquer espíritos, são já experienciados, já passaram tudo isso, já compreenderam isso tudo e muito mais do que nós. E são eles que nos falam. E por isso que há toda essa compreensão, e há todo esse amor, e há todo esse esforço para que nós venhamos a ascender, né, neste aprendizado do amor, porque eles sabem que é assim mesmo. E trabalham por nós. E aí somos nós, né? Quando nos sentimos frágeis diante de Jesus. É assim que ficamos. Porque esse é o novo mandamento, né?